Quando chegou no mês de março de 2019, as pessoas estavam se resguardando, entrando para dentro das suas casas, ficando quietinha, aguardando por 40 dias. Só que 40 dias passaram-se e começou a vir, não, vai ser mais, e vai ser mais, e de 40 em 40 aquilo foi se tornando 2 anos. Quando chegou no mês de abril, eu já comecei a ficar preocupada. Por quê? Porque eu estava trabalhando com eventos, eu tinha agenda até novembro, mas eram agendas de eventos. Só que os eventos haviam sido suspensos, então tinham cancelado. Então, o meu celular ficava tocando a toda hora e eu ficava preocupada, porque a maioria dos eventos eu sempre trabalhava com entrada, então eu recebia a entrada. E quando os eventos eram cancelados, as pessoas, muitas delas, queriam receber a entrada porque estava cancelando o casamento, nem sabia se iria casar mais. Chegou um determinado mês do ano que as pessoas já estavam cancelando o casamento, cancelando tudo. Não estava, tipo, adiando, estava cancelando. Não, cancelou, não vai ter mais, acabou. Muita gente se separando, muita gente, né? A gente foi bem doido. E aí eu lembro que eu fiquei bem preocupada, mas eu fui meio que me adaptando. O tempo todo, porque eu já não tinha mais a escola, então eu falava assim, cara, isso daqui vai ter que dar certo. E aí eu fui para as plataformas digitais, comecei a vender pela internet. As pessoas estavam se educando com a internet, estavam aprendendo a comprar usando a internet. E eu falei, vou aproveitar desse bonde, vai ser por aqui e é isso. E aí eu fui tentar pesquisar qual era o público, o que estava em alta, o que fazia sentido naquela época, porque as festas já não existiam mais. Então esquece bolo cenográfico, esquece topo de bolo, esquece lembrancinhas, esquece, não tem mais festas. Mas como que eu poderia me reinventar? E aí eu comecei a observar que as pessoas começaram a montar aquelas mesas bonitas, todo mundo fechado dentro do apartamento, todo mundo começou a ter tempo para montar mesa e fazer uma mesa bonita. E os portas guardanapos começaram a dar aquele boom na internet, Instagram e enfim. E aí eu falei assim, cara, é por aqui que eu vou. E eu comecei a produzir porta guardanapos. Gente, os porta guardanapos começou a vender, 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 vender. Até que chegou uma época que eu não tava mais podendo ver guardanapo, porque era o porta guardanapo do cachorro quente, era porta guardanapo da pizza, era porta guardanapo de não sei o que, de não sei o que, não sei o que. Gente, eu vendi muito porta guardanapo. E aí, aquilo que eu achava que iria ser para mim um fracasso, porque eu falei assim, acabou os eventos, acabou tudo, foi a época que eu mais vendi na vida. A pandemia foi a época que eu mais consegui produzir, porque a gente ficava só dentro de casa, foi a época que eu mais consegui produzir e mais consegui vender. Então, não somente os porta-guardanapos. Eu comecei a pensar, as pessoas vão começar a fazer as suas festinhas, porque as pessoas já estavam se adaptando a viver dentro de apartamento. Mas assim, as pessoas não saíam para ter contato, mas pelo menos o bolo, porque todo mundo continuou fazendo aniversário todo dia tinha aniversário de alguém. Então, em vez de investir em topos de bolos personalizados, eu comecei a fazer velas básicas com nome no máximo e comecei a vender para o Brasil inteiro. E isso, gente, eu vendi muito, 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 muito. Foi uma época que eu ganhei um dinheirinho muito bom. Vendi bastante velas básicas, um máximo com nome aí, mas saía bastante, porque era sempre aquele bolinho pequenininho de apartamento, então era o suficiente. E as mães também nunca quer deixar passar batido, né? Então foi a época que eu mais vendi. Até que, gente, eu descobri uma gestação no finalzinho da pandemia. Eu descobri que eu estava grávida. E aí eu fiquei com medo de não conseguir trabalhar, mas consegui mesmo assim, trabalhei. Enfim, gente, o vídeo vai ficar muito longo, então vamos parar por aqui, né? Eu vou falar por aqui. Aos pouquinhos eu vou desmembrando a minha história para vocês. Mas, gente, uma coisa eu falo para vocês: quando vocês tiverem ou sentirem alguma intuição que está te levando aquilo, persista naquilo. Vai até o final para vocês verem. Porque o final você não sabe naquele momento, até que você entre de cabeça para você chegar exatamente onde você precisa chegar. E no meu caso foi isso. Eu segui a minha intuição, segui meu coração, orei muito, orei muito, orei muito para que aquilo não fosse algo
sabe assim, da minha cabeça. E Deus me honrou, Deus me abençoou muito. Então, existe uma pessoa por trás da Querido Biscuit. E essa pessoa sou eu. Eu me chamo Pamela. E nesse ano de 2025, eu decidi que tudo aquilo de conhecimento, de experiência que eu adquiri no decorrer desses 10 anos profissionalmente falando, né? Eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar com vocês. Então, ali no YouTube é o meu diário, aqui no Instagram é o meu público, o meu trabalho, eu compartilho o meu trabalho. E aqui com vocês no TikTok, eu vou compartilhar o meu conhecimento. Então, eu espero que vocês gostem, me acompanhem no decorrer desse ano. Até o mês de dezembro, eu tenho esse propósito de compartilhar com vocês. Se você quer a minha marca no seu evento, me contrate. Se você quer me conhecer como pessoa, vem me acompanhar. E se você quer ser minha aluna, aprender todos os passos do zero, então vem também porque você vai aprender comigo. E se você gosta desse tipo de conteúdo só para assistir, então não esquece de seguir, não esquece de compartilhar, não esquece de comentar. Deixa aí pelo menos o que você acha, se identificou com a minha história, se você se identifica com o meu trabalho. Deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua inscrição e vai ser um prazer estar com você por um bom período. Beijão e até um próximo vídeo.